Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos indo aí, para o quarto dia deste propósito. Propósito esse de jejum e oração. Já quero parabenizar todos vocês que estão participando aí conosco, que estão aí unidos nessa fé, nessa concordância. Em Cristo nós seremos mais do que vencedores, amém? Bom, queridos, eu fiquei de falar sobre essa questão de influência, Eu lembro que eu tinha falado para vocês do texto de Números 22, acerca de Balaque, quando convoca Balaão para intentar uma profecia, contra aquele povo, desejando aí tirar aquele povo da sua direção. Então, Balaque ele viu que Israel havia prevalecido, ou seja, ganhou as guerras, algumas guerras. Ele viu o que Israel fez com os amorreus. Ele temeu. Ele teve o quê? Medo. Veja só. Então, na medida que Balaque ele teve medo, do povo de Israel, isso mostra que o adversário das nossas almas também ele teme quando nós avançamos territórios. Então, o que Balaque fez? Ele foi até o profeta Balaão e ele disse o que? Amaldiçoa esse povo. O diabo ele trabalha da mesma forma. Digamos que Balaque é uma influência. Vamos trocar Balaque por Satanás. Satanás influente. Então Satanás ele vai até homens que se titulam como homens de Deus, olha só, e assopra o quê? O que vocês acham? Pensamentos, palavras. Então o cristão, ele é o alvo. A gente pode ver que na grande maioria das vezes, quando surgem escândalos dentro de ministérios, é justamente porque competição, pessoas querendo fazer do altar palco, querendo se tornar pessoas melhores do que as outras. Então o que acontece? A influência maligna se aproveita disso. Porque não houve vigilância. E mediante a isso, começa a colocar o quê? Inveja contra pessoas, traz sentimento, ou seja, influência de fofoca. Então, quando a pessoa ela vive uma vida de consagração, quando uma pessoa ela se destaca na presença de Deus, as perseguições ela ocorre. Essa é a realidade. Por quê? Porque ela não está no conforto de Satanás. Ela está vivendo uma vida de sujeição. E na medida que você avança territórios, você cresce espiritualmente. E por onde você passa, Deus ele peleja por você. Então Balaque, ele intentou contra o povo de Israel, mesmo sem o povo de Israel ficar sabendo. Olha só. Então, os maiores livramentos que Deus ele impõe diante das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, a gente nem vê, nem contempla, queridos. O povo de Israel não sabia. Mas veja que Balaque, por sua vez, ele tentou várias vezes convencer Balaão para amaldiçoar aquele povo. Mas quem entrou na peleja por aquele povo? O próprio Deus. Ele diz, olha, vocês não podem amaldiçoar aquilo que eu abençoei. É incrível isso. Entende? Então hoje, os cristãos que não entram na vigilância, que não buscam santificação, que não buscam a separação, a consagração, eles estão propícios a receber influências de Balaque. Entende? Existem pessoas que são até de Deus, mas estão sujeitos a influências malignas. Pedro não foi influenciado quando Jesus disse para ele, olha, eu vou ser crucificado.
Ele falou o quê? Não, ele tentou repreender. Deixa eu pausar aqui, irmãos. O barulho do celular, só um momento. Então, Pedro, ele teve uma influência de quem? De Satanás. Ele teve uma influência de Satanás. Ele disse assim, não é possível que o Senhor vai morrer, isso não tem que acontecer. Então Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Pedro não foi o cara que recebeu a revelação de quem Jesus era? É isso mesmo, queridos. O cristão, ele está sujeito. Se não tiver uma vida de santificação, de separação, de renúncia, de leitura bíblica, de jejum mortificando a carne, fica sujeito a essas ações. Pedro, antes, Jesus, os discípulos ali, Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? Porque os discípulos questionam, quem é você? E Jesus disse, quem vocês acham que eu sou? Alguns disseram, João Batista. Entende? Mas Pedro, ele vira para Jesus e diz, você é o filho do Deus Altíssimo. Jesus vai dizer o quê? Bem-aventurado Pedro, porque o que foste revelado não é da carne, mas do Pai, de Deus. Então Pedro, ele sofreu duas influências aí. A influência que ele recebeu da revelação por parte de Deus e a influência maligna que Jesus repreende ele. Mas Pedro também sofreu a influência da carne. Qual foi? Quando Pedro viu Jesus sendo levado cativo, preso, para a crucificação, e ele ali sofreu, digamos que uma opressão na questão de quando perguntaram se ele fazia parte dos discípulos de Jesus. Só que Jesus havia avisado antes para ele. Falou, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus questionou ele, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Entende? Então, Pedro, ele sofreu uma influência maligna, uma influência divina e teve também a carne. Olha só, foram 3 estágios em uma pessoa. Por isso, queridos, nós temos que buscar os dons com zelo a todo instante. O adversário, aonde ele viu uma brecha, ele adentra. Você vê que Pedro não vigiou quando Jesus estava angustiado, ele sobe um monte para orar, sabendo que iria ser crucificado. Ele chamou para o quê? Para orar, para vigiar. E eles não vigiaram 1 hora, a palavra de Deus vai dizer. Então por que Pedro ficou sujeito à influência maligna? Por que será? Falta de vigilância, consagração, oração, separação. Então é importante nós estarmos aí influenciados constantemente com as coisas do alto, mantendo a nossa mente revestida, essa renovação em constante instância, para não cair justamente na sonolência da fé, não cair no erro que alguns dos discípulos, homens de Deus, caíram. Isso ocorre? Ocorre. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, como eu havia dito, Balaque, ele tentou de todas as formas convencer, influenciar. Um dos ataques do adversário nos dias atuais é a influência. Tentou influenciar a todo instante Balaão, mudar a cabeça dele, mandou vários mensageiros. Satanás tem mensageiro? Com certeza. E muitos. E justamente eles usam de artimanha não só na questão de seta, que é um ataque diretamente à pessoa, ou eles terceirizam isso, usam pessoas próximas para justamente tentar corromper o estágio da mente daqueles que estão aplicados à palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só. As más conversações... Deixa eu ver aqui na palavra. Para não... Glória a Deus.
É isso mesmo. As más conversações corrompem os bons costumes. Veja só. Então, esses ataques terceirizados são justamente aplicados por quem? Pelo adversário. Então, Pedro, ele recebeu esse ataque. Mas Jesus, ele estava o quê? Vigilante. Jesus insistiu por 3 vezes em chamar eles para orar. Eles foram? Não. Jesus pegou eles dormindo, cochilando. Momento que era para estar vigiando. Que havia o que? Uma luta, uma perseguição a ser enfrentada. Né? E Jesus, por sua vez, ele teve a revelação por quê? Porque ele é o próprio Jesus, é óbvio, Filho de Deus. E também ele demonstra um estágio de quê? De vigilância. Ele estava ali em oração, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a nossa mente, elas são fortalezas. A nossa mente são fortalezas. Trata-se de um território. É isso aí. É um território. Quando a gente fala da questão de influência, a gente lembra de quem? Acabe. Ele não foi influenciado por Jezabel? Foi influenciado. Olha só. Sansão foi influenciado por Dalila? Foi influenciado. O papel de Sansão era o quê? Era não tocar em coisas impuras. Era se manter distante de coisas impuras. Mas Sansão, ele acabou desobedecendo as ordens que Deus havia dado, né? Então, ele, no automático, aí, se tornou cativo. E esse cativeiro começou através do quê? De uma terceirização. Dalila foi terceirizada. Dalila, ela foi convencida a convencer Sansão a entregar o quê? O seu segredo. A força de Sansão não estava no cabelo. O cabelo é um sinal, é um símbolo. A força de Sansão estava na obediência. Enquanto ele era obediente, a presença do Senhor estava sobre ele. Mas na medida que ele se tornou desobediente, o que aconteceu? A presença de Deus saiu dele. Porque ele entregou o segredo. A santificação, a obediência é o segredo. Eu sempre digo que a chave para o sucesso é a libertação, é o conhecimento. A chave para a vitória é o conhecimento, porque ele traz a libertação. O conhecimento traz a libertação. Conhecereis a verdade o quê? Vos libertará, queridos. Então, o adversário, ele cegou Sansão. Trouxe ele o quê? A cegueira. Ele foi ferido nos olhos. Entende? Quando a gente fala de feridas nos olhos, a gente lembra de quem? Saulo, que era o antigo homem, e o novo de Deus, como foi implantado sobre Saulo, ele foi chamado de Paulo. Foi um caráter, né, de separação que Deus fez diante dele. Quando as escamas caem dos olhos de Saulo, ele passa a enxergar o quê? A verdade. Então ele diz que ele tem tudo por perca por amor a quem? A Cristo. Amor a Deus. Então, o segredo é esse, querido. O conhecimento. O conhecimento leva à libertação. O conhecimento é a chave da vitória, né? Então tem muita gente que querem a vitória, mas não querem alcançar o processo, né? Porque o estágio do processo, ele traz marcas, querido. Traz marcas de obediência, marcas de submissão, na verdade, né? Obediência, submissão, que é a sujeição, traz marcas de negar a si mesmo, né? Porque o ser humano, para negar a si mesmo, para ele se abster de si mesmo,
ele só vai conseguir com o convencimento da palavra. Porque dentro da palavra, a palavra vai levar o homem à verdadeira vida, e através dessa palavra vai nos trazer o convencimento e até o estágio de termos uma comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é encarregado de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos nos tornar cativos na mão do adversário. O adversário ele tenta a todo instante, principalmente na questão da ofensa, né, na falta de perdão, aprisionar o homem. Quer ver? Lucas capítulo 17. Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Lucas capítulo 17. Olha só. Ataque indireto. Tá? Olha só. São ataques camuflados. O adversário ataca de forma camuflada. Lucas capítulo 17, versículo... A gente pode ler aqui do versículo 1. Vamos ler o versículo 5, que vai dizer assim, ó. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Por que ele pediu, os apóstolos pediu para Jesus aumentar a fé deles? Ele diz, acrescenta-nos, aumente-nos a fé. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Por que eles pediram? Para perdoar. Só ler o versículo 4. Para perdoar, porque Jesus ensina a eles que se alguém pecasse contra eles e se chegasse diante deles, eles deveriam o quê? Perdoar. Hoje a falta de perdão torna o homem cativo. O primeiro estágio de ataque que o inimigo ele intenta, né, contra a pessoa é na mente. O segundo estágio de ataque é por meio de terceirização, ou seja, de pessoas. Vão usar pessoas para influenciar os ataques dele, e a partir daquela influência na pessoa, de uma certa forma, direta ou indireta, lhe atacar. E a falta de perdão traz o homem a um cativeiro, traz o homem a uma prisão. E ele vai dizer que ai daqueles que vier o escândalo. Ele já diz no versículo 1, ó. E disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos. Jesus está dizendo, peraí, as ofensas, os escândalos, é inevitável. Isso vai surgir ao decorrer da vida. Né? Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, vai dizer, e o servo do Senhor não convém contender, ou seja, brigar, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar. Ensinamos na prática, ou seja, no exercício do perdão. Isso gera o amor. Né? Quando uma pessoa se levanta contra você e você age com a misericórdia, na expressão da aplicação da palavra, aplicando o amor em prática, o que acontece? O amor branda o furor. É isso que a palavra de Deus diz. Então, a pessoa já vai ficar, peraí, eu fiz mal para ele e ele está me tratando bem. Nossa, que injustiça! Então a pessoa em si, ela vai se autoavaliar. Quando ela tem um sentimento, ela vai se autoavaliar. Agora, por exemplo, você briga, cai na jogada, você traz o quê? O despertar de laços. Porque lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26 vai dizer, e tornaram a despertar, desprendendo-os dos laços do diabo. Ou seja, se você desperta a raiva, se você desperta o ódio, você cai no laço do passarinheiro. Ou seja, cai na vontade que é na prisão a qual o adversário ele tem como objetivo impor diante do cristão. Então, aqueles que
se ofendem, eles se tornam cativos. A ofensa é uma armadilha de Satanás. Isso gera prisão. Eu posso chamar de isca. É uma isca de Satanás. Entende? Lá em Mateus capítulo 24, no versículo 10, vai dizer: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se odiarão. Ou seja, o texto é claro em dizer: nesse tempo muitos, ou seja, uma grande massa de pessoas, a própria palavra já está dizendo, vai causar o quê? Escândalos. O que é escândalo? Ofensa ou a pessoa que se sente ofendida, querido. Então o objetivo de Satanás é colocar pessoas uma contra as outras. Isso traz dentro dessas pessoas bloqueios, torna elas cativas, porque a ofensa ela vai levar ao quê? A traição, e a traição leva ao ódio. Uma coisa puxa a outra, como diz, um abismo chama o outro, né? Lá em Mateus 18:19 vai dizer: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Uma cidade forte, o que ela tem em comum? Quando falamos de forte, falamos do que? De fortalezas. Fortalezas é o que? São muros erguidos. E o que as fortes cidades têm como objetivo? Uma proteção. Esse muro é o que? Uma proteção, né? Então, eles usavam essa proteção para guardar as pessoas que estavam do lado de dentro e manter o seu adversário o quê? Longe, resguardar-se dessas pessoas. Só que no Novo Testamento não se chama muro, se chama fortaleza. O muro no Antigo Testamento se chama muro. Veja só, no Novo Testamento se chama fortaleza. Aí lá em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3 vai dizer: porque andamos, ou seja, andando ou andamos na carne, não militamos segundo a carne. Mas ele vai continuar dizendo no versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? As fortalezas. As fortalezas. Versículo 5 vai dizer: destruindo os conselhos. Peraí, a fortaleza é o quê? A mente. Os conselhos vêm aonde? Na mente. Por quê? Destruindo os conselhos, ou seja, o raciocínio. Aonde vai o raciocínio? E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o entendimento, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, o inimigo ele tenta a todo instante destruir aquilo que você tem de entendimento e obediência em Deus, em Cristo, que é o conhecimento, né? Então, o raciocínio ele ocorre na mente, o conhecimento ocorre na mente, o entendimento ocorre na mente. Então, as fortalezas elas ficam aonde? Na mente. E as fortalezas, né, que a palavra em si ela traz como expressão para a gente, ele diz que quando o adversário quer trazer o homem cativo dentro dessas fortalezas, é cativo do quê? De uma progressão, de um avanço na palavra, no conhecimento, no entendimento, no raciocínio da palavra. Se o inimigo ele consegue bloquear a interação do homem com a palavra, com Deus,
ele traz o homem a um aprisionamento. Os muros, né, nessa fortaleza tem dois lados. Tem um lado de entrada e um lado de saída. Tem um lado de entrada e tem um lado de saída. O que o inimigo ele tenta impor? O conflito de pessoas, digamos assim, do lado de dentro. Justamente com qual objetivo? Para que essa pessoa se decepcione com outras pessoas, se ofendam e gerem o ódio. A ofensa produz o quê? O ódio. Então, uma pessoa ofendida, o que ela faz? Ela tira as pessoas da sua zona de conforto. Ou seja, peraí, se existe pessoas do lado de fora e do lado de dentro, as pessoas que te decepcionam, a chance das pessoas te decepcionar não são as que estão lá fora, são as que estão dentro, as que estão próximas a você. Então Satanás ele vai tentar usar quem? As pessoas que estão fora ou as pessoas que estão próximas? As que estão próximas. A gente vê que muitas pessoas elas têm a mania de colocar a culpa de que saiu da igreja por causa de alguma pessoa. Mas isso foi o quê? Uma ofensa que ocorreu. Gerou o quê? Um ódio, e o ódio promoveu o quê? O distanciamento, o descumprimento do primeiro e do segundo mandamento. Porque não tem como você dizer assim, ó, eu amo o meu próximo, eu respeito o segundo mandamento, se eu não passar pelo primeiro. Não tem como. Amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. Se você ama a Deus, você cumpre o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não consegue cumprir o primeiro, você não cumpre o segundo, querido, porque a expressão do amor é a manifestação de Deus dentro de você. Tem quantas pessoas que carregam traumas e não confessam a Deus? Não confessam, não colocam diante de Deus para perdoar e quebrar essas fortalezas. Porque tem pessoas que, por exemplo, o Satanás põe na mente e diz o que, ó, não conta para ninguém, guarda isso. Como eu disse, né, eu tinha feito uma visita na casa de uma pessoa e essa pessoa, Deus havia revelado que tinha feito o que? Uma obra de macumbaria. E eu disse para essa pessoa, ó, Deus está me revelando que você fez uma obra assim, 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 e a pessoa disse, é verdade. Entende? Então Satanás queria que ela guardasse aquilo, que ela não falasse para ninguém. Mas quando Deus revela, não tem nada que fica oculto. Deus mostra. E aí naquele momento que foi que ela confessou, ali foi um momento de libertação. Ela poderia agora ela teria que confessar, declarar, né, renunciar àqueles altares que ela tinha levantado anteriormente. Foi quando ela manifestou novamente. Então, as fortalezas que Satanás tenta impor na mente do homem é o quê? Pensamentos opositores às coisas de Deus, ou seja, a palavra de Deus. A natureza de Deus em si é amor, queridos. Então, quando Deus, o seu Espírito repousa sobre nós, o amor dele traz uma expressão no aspecto de vida, de ação. Então a gente consegue perdoar 70 vezes 7. A gente ama o nosso próximo. As pessoas, elas, quando se decepcionam com pessoas próximas, digamos que, qual é a chance de uma pessoa se decepcionar com pessoas dentro da igreja e se decepcionar com pessoas do mundo? A chance de decepcionar com pessoas dentro da igreja é maior. Por quê? Porque são pessoas próximas. Entende? E aí quando essas pessoas elas se decepcionam com um cristão, o que elas fazem? Elas vão olhar para o mundo lá fora, porque o mundo é receptivo. Ele recebe. É onde a Bíblia vai dizer que os ímpios são mais prudentes do que o cristão. Ou seja, para quem está distante e quem está perto, se a ofensa veio de quem a pessoa menos esperava, a decepção é maior. A decepção, ela tem um agravame maior de pessoas que estão próximas do que as pessoas que estão distantes.
Se uma pessoa que não te conhece falar mal de você, você não vai se entristecer. Mas se uma pessoa que você conhece, que um dia você ajudou, falar mal de você, você vai ficar triste. E aí? Hã? Davi vai dizer lá no Salmo 55:12: pois não era um inimigo que me afrontava. Se não era um inimigo, era quem? Um amigo. Ele ainda diz assim, ó: eu teria suportado se fosse o meu inimigo. Eu teria até suportado se fosse o meu inimigo. Mas ele diz no versículo 13: mas eras tu homem igual meu guia e meu íntimo amigo. Era o amigo, aquele cara que sentava junto com Davi, que estava no mesmo banco cultuando a Deus. Ele diz, logo no versículo 14: consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Cara, Davi disse: olha, eu esperaria que fosse uma afronta de pessoas, de inimigos e não de amigo. Entende? Mas a palavra de Deus, ela vem nos ensinando, ela traz chaves, revelações profundas. Quem te fere é quem está perto de você. Entende? É quem você coloca a maior expectativa de confiança naquelas que estão próximas. É quem muitas das vezes não vigia e, por meio de uma influência maligna, acaba aí tocando na sua fé. A fé é responsabilidade sua, querido. A fé é responsabilidade unitária sua, a fé individual. Entende? Então, pessoas, elas estão propícias a errar. Pessoas, elas estão propícias a se tornar influências. Cabe ela o quê? Viver em vigilância. Se você é uma pessoa que você debulha os frutos do Espírito, o amor, a longanimidade, a prudência, a mansidão, você é uma pessoa que você caminha em santidade, quando o teu irmão te ofendeu, você vai perdoar facilmente. Você vai olhar com compaixão para o teu próximo. Né? Porque o objetivo de Satanás é construir muros, é restringir pessoas de terem o acesso à confiança. Por exemplo, uma pessoa sofre uma traição no relacionamento. O que ela faz? Ela constrói muros, ela se isola, ela diz o quê? Não quero mais relacionamento. Ou muitas dizem assim: eu decepcionei muito com o homem. Agora a mulher se relaciona com o quê? Com uma pessoa do mesmo sexo. Olha só o agravante que as coisas podem tomar aí adiante. Quantas pessoas dizem, eu já vi pessoas, homens, pegarem as suas mulheres com outro e eles virarem homossexual, né? Não tenho nada contra as pessoas, tá, irmãos? Mas não concordo com os atos e com as ações. Essa é a realidade. Então eles se tornaram cativos porque criaram muros dentro de si. As decepções, as ofensas. Entende? Muitos relacionamentos frustrados geram bloqueio dentro das pessoas. E a pessoa agora já não se torna uma fonte de água viva. Porque uma fonte, ela tem uma nascente. A nascente, ela vem de quem? De Deus, nasce em nós. E essa fonte serve para o nosso semelhante beber dela. Serve para o nosso semelhante provar dela. Então, uma fonte que recebe e uma fonte que entrega. Uma fonte que recebe, né, porque nasce na gente, vem de Deus, e a gente entrega para o nosso semelhante. Então o inimigo tenta o quê? Bloquear. Você não vai receber, porque o ciclo ele funciona dessa forma. Você recebe, existe uma nascente para que você o quê? Faça o quê? Distribua. Você não vai se tornar uma nascente para ficar parado. As vias fluviais, os pensamentos, né? Os gestos, as ações, os terrenos rochosos, tudo vão ser driblados mediante ao quê? Aos obstáculos, para justamente fazer com que as águas corram adiante. Então tem muitas pessoas que isolam o seu interior, carregam marcas, justamente porque o inimigo terceirizou o ataque, colocou influência sobre essa pessoa, gerando ódio no coração do cristão. Então, a principal vítima, o principal alvo aí é quem? É os cristãos.
O adversário, ele tenta contra os cristãos. Ele faz a todo instante armadilhas, porque ele é astuto, para tentar impor diante do homem a falta de perdão. Isso é legalidade, né? A Bíblia diz que a Bíblia vai dizer que se a gente não dá honra à esposa, as orações podem ser impedidas. Sabia disso? Que honra é essa? Que honra é essa? Já parou para pensar? Os cuidados necessários mediante a palavra, o zelo mediante a palavra, mediante a responsabilidade que Deus impõe diante de nós. Então o inimigo, ele não vai aparecer para você de chifre, para querer mexer na sua maçaneta, não. Ele vai querer privar você do conhecimento. Ele vai querer tornar o homem cativo, aprisionado do conhecimento. E assim ele bloqueia o ciclo do quê? Da nascente, do novo de Deus passar por nós. Porque um servo de Deus, querido, ele não está aqui na terra para ser servido. Ele está aqui para servir o reino de Deus. Então Deus derrama nas nossas vidas para a gente derramar na vida do próximo, dos nossos irmãos. Esse é o princípio do amor. É o ciclo do amor. O amor de Deus se manifesta em nós para nós nos manifestarmos no amor de Deus a favor do nosso próximo. Por isso que nós temos como primeiro mandamento amar a Deus, para manter essa fonte ligada a nós, e nós amarmos o nosso próximo. É nós nos tornar servo do Senhor, aplicando, retribuindo o amor que é nos dado ao nosso semelhante. Entende? Então o inimigo, ele tenta ferir esse princípio para deixar o homem o quê? Isolado. Tirar o homem da sua margem de cumprimento, exercício da palavra. Lá em Provérbios 18, vai dizer: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ou seja, aquele que se torna egoísta, que se isola, ele faz o quê? Ele se insurge a ira, bloqueando a sabedoria de Deus de se progredir diante de nós. Então o adversário, ele tem essa estratégia. Ele pensa de que forma? Se eu forjo a traição, eu levo ao ser humano a exercer o ódio e não o amor. Essa é a chave. Essa é a chave. E lá em 1 João 3,14 vai dizer: porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. E no versículo 15 vai dizer: qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Ele não está falando que se compara a um homicida. Ele está dizendo é um homicida. E aí, queridos? Como é que fica? Está apto a amar, a perdoar? Já perdoou? Se você não perdoou, queridos, está na hora de rever essas. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ao homem examine-se a si mesmo. Se examine, vê se você carrega ódio, raiva de alguém. Hoje a oração vai ser essa. A oração hoje vai ser essa. Vamos pedir a Deus para nos ajudar a perdoar o nosso semelhante. Amém? Vamos para a oração? Já estendemos bastante aqui, né? Louvado seja Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos, Pai amado, na abertura deste quarto dia deste propósito, Pai. Pai amado, nós queremos já nos colocar diante do Senhor com súplicas de perdão mediante aos nossos erros, as nossas ações, as nossas transgressões, Pai. Senhor, se de alguma forma nós entristecemos alguém, ferimos alguém, Senhor, machucamos algum dos nossos semelhantes de uma forma direta ou indireta, nós te pedimos perdão, Senhor, neste momento, Pai. Queremos ser justificados, Senhor, por Ti. Queremos entrar na Tua santa presença com os nossos corações, Pai, aberto, Pai, numa expansão de crescimento na graça que é no amor e no conhecimento da Tua palavra, Pai, que nos priva de todo o cativeiro maligno de Satanás, Senhor.
Eu quero te pedir que nesse momento, Pai, o Senhor venha visitar não só o meu coração, mas o coração de cada um que aqui está, Pai. Se existe algum homem, alguma mulher, Pai, que intentou ou intentaram contra eles, Pai, que falta dentro do teu coração um impulsionamento para perdoar, eu quero profetizar, Senhor, que esta pessoa será, em nome de Jesus, convencida a liberar o perdão, a pedir o perdão para aqueles que os têm ofendido, Pai. Ajuda, Senhor, a caminharmos no centro da Tua vontade, da Tua palavra, do Teu querer, Senhor. Não nos deixa, Senhor, cair nessas tentações malignas, Pai. Forja o nosso conhecimento, a nossa mente, os nossos olhos. Forja, Senhor, os nossos ouvidos. Senhor, sela os nossos lábios para frearmos, Pai, para andarmos, louvado seja o nome santo do Senhor, conduzido não pelas emoções, o afloramento da carne, mas pelo Teu Espírito Santo de sabedoria divina. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vigiem, perfeito? Depois vocês lêem lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Bom, qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E o texto é claro em dizer: e esses não habitará no livro da vida. Esses não têm um nome no livro da vida. Depois leia lá 1 João capítulo 3, versículo 14 e 15. Depois vocês meditam nessa palavra, vocês verão o quanto ela é forte. Bom, vamos ficando por aqui. Eu vou trazer mais informações, vou trazer mais ensino para vocês, tá? E a palavra traz libertação, querido. Palavra, jejum, oração, mas nós vamos alcançar o quê? A liberdade diante de Cristo. Entende? O Senhor vai depositar ainda mais até o final dessa campanha, querido. A sua vida não vai permanecer a mesma. A paz que falta reinará sobre a tua vida. A graça que falta reinará sobre a tua vida. Basta você cumprir com aquilo que é ensinado aqui através desse canal. E peço que curta, né? Se possível, deixa o like aí, compartilhe, né? Ajude esse canal a crescer para alcançar mais almas, mais vidas e o nome do Senhor ser glorificado. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e soldados avante para a honra e glória do Senhor.